E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a programação em blocos. No caso, nessa aula eu vou ensinar para vocês sobre estruturas de repetição e também sobre loops dentro do nosso software do SpecPrime. Então vamos lá. Estando aqui no aplicativo, nós vamos em controle. Existem várias abas aqui e nós vamos selecionar o controle. Aqui, nós vamos aprender a utilizar esses blocos que eu vou colocar aqui do lado. Repete 10 vezes, repete para sempre, espera até que, e até que, tadanã, repete. E como base, nós vamos utilizar o que nós vimos na aula passada, que é sobre movimentos. Aqui, ó. Bom, essa aqui é a base da nossa programação. Quando o programa iniciar, mover para frente por 10 centímetros e depois mover para trás por 10 centímetros. Vamos supor que eu queira que ele faça isso 3 vezes. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente, vai pra trás. Em vez de eu ficar pegando tudo, colando, como assim, fica feio e fica muito grande, né? Imagina se você vai fazer isso 50 vezes. Você vai ter que ficar copiando, colando, copiando, colando. É chato. Então, para resolver isso, a gente pode utilizar o repete tantas vezes. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente define o que a gente tem que definir fora, ou seja, definimos o motor de movimento, coloca o repete 10 vezes e coloca os blocos dentro. Isso aqui ele vai fazer o quê? Tudo que está dentro desse bloco, ele vai repetir a quantidade de vezes que está aqui. Se eu colocar 60 vezes, ele vai repetir 60 vezes. Se eu quero que repita 3 vezes, ele vai repetir 3 vezes. É basicamente isso o nosso bloco. Ele é bem simples de ser utilizado, mas vocês têm que prestar atenção para o que tem que estar dentro esteja dentro, o que tem que estar fora fique fora, entendeu? Então é esse o bloco de repete 3 vezes. Agora, o bloco de repete para sempre é parecido, só que em vez de você poder selecionar a quantidade de vezes que você quer, ele vai repetir para frente, ou seja, infinitamente. Se eu coloco repete para sempre, coloco para ele mover para frente, mover para trás, ele vai repetir infinitamente. Nunca vai parar isso aqui, a não ser que tenha alguma coisa que fale para ele parar. Mas esse repete para sempre ele faz com que seja infinito, não vai parar nunca. Então, esse é o bloco de repete para sempre. E tem um bloco de espera até que. Esse aqui não é muito bem uma estrutura de repetição, mas é bom ter uma atenção, porque é o seguinte. Imagina que eu tenho um sensor de cor e eu tenho que esperar que esse sensor de cor leia preto. Quando ele lê preto, ele vai andar para frente e para trás. Então eu venho e coloco espera até que, pega o bloco de cor, coloca aqui dentro e coloca preto. Espera até que a cor seja do sensor na porta A seja preta. Aí sim ele vai liberar o resto do código. Se eu tenho uma infinidade de códigos depois, ele não vai executar. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Aí sim ele libera para o resto executar. Então esse é o espera até que. Além disso, tem o até que tananã, repete. Ou seja, vamos supor que eu tenho um robô que tem um sensor de cor dentro e que ele lê a cor da garra que tá dentro do nosso robô, que tá encaixado. Então, ele fica lá. E daí ele tá esperando que a cor o sensor fique esperando que a cor que ele identifique seja vermelho, por exemplo. Então, até que a cor seja vermelho, vamos supor que ele fica andando para frente e atrás, para frente e atrás. Então ele fica assim e fica esperando o sensor de ler. Quando ele lê, aí ele vai parar. Aí ele vai fazer outras coisas, como parar de mover. Então esse ataque serve para isso. Até que a cor seja vermelha, repete, mover por 10 centímetros, mover por 10 centímetros. Um para frente e um para trás. Depois disso ele pode mover. Isso aqui são os loops que nós temos aqui em blocos. Tem um repete tantas vezes, repete para sempre, o espera até que, o até que, tanana, repete. Isso é bem simples, é meio intuitivo, podemos dizer assim, porque é só a gente ler, só a gente interpretar o código. Repete 3 vezes. Repetir o quê? O que está dentro dele. Assim, e o mesmo funciona para o repete para sempre, o até que. Repete o espera até que. Isso é bastante intuitivo, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela aula e até a próxima.